Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos os ouvintes. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm se inscrito no canal, a todos que Deus abençoa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para esclarecer, aleluia, dúvidas, louvado seja Deus, que pessoas têm. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos tratar do assunto da vinda do Senhor mais uma vez. Por quê? Porque a pergunta é: ele já veio ou vai vir? Tá aí a pergunta. Então, para vocês terem uma ideia, que o estudo hoje vai ser bom. Louvado seja Deus. Vamos começar. Louvado seja Deus aqui, estou com a Bíblia aqui. Louvado seja Deus. Thompson, né? Nós vamos acompanhar com a Bíblia Thompson. Tem uma outra Bíblia aqui, pentecostal. A outra, palavra-chave. E tem uma outra aqui também, muito boa, para a glória de Deus, para nós estudarmos. Mas vamos ler um texto da palavra de Deus, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso do 29 até o 35. Muito bem. Na epígrafe de todas as Bíblias, acredito que na sua tem, está escrito aí a vinda do Filho do Homem. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todo o povo da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Louvado seja Deus. Em verdade vos digo. Que coisa tremenda. Louvado seja Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Se cumpriu ou não se cumpriu? Muito bem, nós entendemos aqui que Jesus estava falando com seus discípulos. Louvado seja Deus, no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus, louvado seja Deus, a sua palavra, ela está no presente. Louvado seja Deus. Versículo 33. Igualmente vós. Ele está falando com quem? Com os discípulos que estavam ali interrogando sobre a estrutura do templo. Jesus falando: em verdade vos digo,
igualmente a vós, quando virdes, está falando com os discípulos, todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Esse versículo é o texto, e a gente correu aqui do 29 até o 34, louvado seja Deus, o contexto. Então, tudo isso vai acontecer naquela geração, não na futura, naquela. Amém? Então, nós temos, louvado seja Deus, eu tenho visto muitas pessoas, muitos pastores, louvado seja Deus, pregar, fazer debates, né? Estava assistindo um debate outro dia com o pastor Jabes de Alencar, né, da Assembleia de Deus, e eles estavam assim, louvado seja Deus, dizendo, um dizia que Jesus vai vir antes da grande tribulação, e outro dizia que ele vai vir depois da grande tribulação. Louvado seja Deus. Mas o texto aqui, que nós acabamos de ler, louvado seja Deus, logo depois das aflições daqueles dias, o sol vai escurecer. Aleluia, louvado seja Deus. A lua não vai dar sua luz, as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem, e todos os povos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aí nós vamos para o versículo 33 e 34 e encontramos Jesus falando com os discípulos. E vós, quando verdes tudo isso acontecer, sabeis que está próximo. Próximo não é 2000 anos já se passando. Próximo é daqui 7 dias. Hoje é quinta-feira, na próxima quinta. Próximo é assim, é perto, não é longe. Então Jesus disse para eles, igualmente a vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam ou venham a acontecer. Jesus Cristo, ele não é mentiroso. Versículo 35, e os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não jamais passarão. Glória a Deus. E agora, hein, ô meu amigo, pastor fulano de tal, teólogo, louvado seja Deus, como que esse texto não entra na sua escatologia, louvado seja Deus, futurística? Porque essa palavra é fiel e verdadeira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas vamos lá para Daniel, porque Daniel, profeta Daniel, teve essa revelação. Louvado seja Deus. Daniel, capítulo de número 9. Leia comigo aí, acompanha comigo. Daniel, capítulo de número 9. Louvado seja Deus. Eu estou
estou com a Bíblia aberta aqui, irmão. A Bíblia Pentecostal. Capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas a teu povo, Daniel. A teu povo, Daniel. Daniel era judeu, o seu povo era judeus. Então, 70 semanas estão determinadas a teu povo, Daniel. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para extinguir as transgressões e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo do santo. Sabes e entendes, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempo de angústia. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Foi quando ele morreu na cruz do Calvário. Até vir a destruição do santuário, e o fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Então estão determinadas assolações. Então está aí, tudo o que Daniel viu na visão se cumpriu em Jerusalém, aleluia, com os apóstolos, com os cristãos judeus, com os cristãos também, louvado seja Deus, gentios, louvado seja Deus, com a igreja da era apostólica. Tudo isso aconteceu lá. E Jesus disse, não passará sem que tudo isso se cumpra nessa geração, porque passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Que coisa tremenda é esta palavra. Louvado seja Deus. Muito bem, vamos continuar aqui. Hebreus, capítulo de número 9. Abra a sua Bíblia aí. Hebreus, capítulo 9. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o verso 26 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação, foi consumado, irmão, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. E como ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo, juízo, louvado seja Deus, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Louvado seja Deus, não vai ter terceira vez.
Daqui a pouco estão dizendo que Jesus vai vir pela terceira vez, pela terceira fase. Pelo amor de Deus, está aqui na Bíblia, é escrito. Louvado seja Deus, e aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Olha que coisa tremenda. Louvado seja Deus. É óbvio que eles já estavam passando pela grande tribulação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, imaginam os cristãos sendo perseguidos, aleluia, louvado seja Deus, por causa do nome de Jesus. Soldados romanos exterminando judeus, exterminando quem falasse de Cristo, mulheres, crianças, mulheres grávidas, tudo isso aconteceu lá. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aí ele diz aqui, ó, e como ao homem está ordenado morrerem, uma vez vindo depois disto o juízo. Aleluia, o juízo estava vindo, estava sendo aplacado sobre Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar. Louvado seja Deus. Apareceu na segunda vez aos que, aleluia, esperavam pela a salvação. Glória a Jesus. Agora vamos voltar para Mateus. Olha que interessante. Mateus é uma bênção. A Bíblia é coisa fantástica. Louvado seja Deus. É a palavra de Deus. Mateus 26, 63 e 64. Versículos 63 e 64. Jesus, porém, é isto. Jesus, porém, guardou em silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: exijo pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: tu o disseste, eu, porém, vos digo que em breve não é daqui 2000 anos, breve está ali pertinho, olha aí, em breve vereis o Filho do Homem, em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Todos aqueles que estavam ali naquele tribunal julgando Jesus mantinha-se em silêncio, amarrado, correntado, louvado seja Deus, já passando o vitupério, já passando pela aflição, já passando a perseguição. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas vamos lá. Ele está dizendo aqui que em breve vereis, no plural, o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo de número 1. Leia comigo. Apocalipse, capítulo 1, para a glória de Deus. Oh, que maravilha! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha aí, irmão. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João,
que testificou a palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Até João estava aqui dizendo, o tempo está próximo. Próximo, irmão. Não é 2000 anos, não é 500 anos, não é 100 anos na frente, não. Próximo é próximo. Vamos ler também o versículo 7. Vede, ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verá, até mesmo os que o transpassaram, os que o mataram. Louvado seja Deus, enfiaram a espada nele. Louvado seja Deus, até os que os transpassaram, e toda a tribos da terra habitada, terra de Roma, cidade de Israel, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Glória a Deus. Tudo se cumpriu lá. Louvado seja Deus em Jerusalém. Louvado seja o nome santo do Senhor. E todos os pregadores, louvado seja Deus, que pregam a escatologia futurística, eles levam esses textos, louvado seja Deus, para o futuro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Na mensagem anterior, eu falei sobre, louvado seja Deus, Guilherme Miller. Louvado seja Deus, que profetizou em 1843 e também em 44 a vinda de Jesus. E ele não veio. Louvado seja Deus, e já se passaram 2000 anos depois da morte de Jesus, depois do ano 70, louvado seja Deus, quando o juízo veio sobre Israel, louvado seja o nome santo do Senhor, mas ninguém fala sobre isso. As pessoas que pregam, como vários pastores, louvado como Napoleão Falcão, que também prega escatologia, também o reverendo Augusto Nicodemos, que fala sobre a escatologia e também os fins dos tempos. Louvado seja Deus, ninguém entra nesse assunto. Parece que Jesus mentiu. Parece que Jesus aqui, eles fazem vista grossa para os textos que Jesus, ele afirma. Todas essas coisas, aleluia, acontecerão sobre essa geração, porque passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Já aconteceu. Aflição, tribulação, louvado seja Deus. Agora imagine um pastor desses daqui ser decapitado, aleluia, louvado seja Deus, pelo governo, aleluia. Isso jamais acontecerá aqui no Brasil. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque lá era a grande tribulação que eles passavam. Aí Jesus até afirmava. Nós já vamos ler esse texto. Vamos ler Mateus capítulo de número 16. Mateus 16. Olha aí que coisa linda. Ninguém fala disso, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. As pessoas estão esperando Jesus voltar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque só ensinam a escatologia, louvado seja Deus, futurística. Louvado seja Deus, e não ensinam, louvado seja Deus, o que Jesus aqui falou sobre a sua vinda, a sua segunda vinda. Olha aqui, capítulo 16, 27. Pois o Filho do Homem virá
na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, olha Jesus falando, lá, presente, louvado seja Deus, alguns que aqui estão, não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, essa palavra vai passar, ô reverendo? Essa palavra não passará. Ela se cumpriu, louvado seja Deus, lá, aleluia, em Israel. Louvado seja Deus. Muito bem, vamos continuar aqui. Vamos para o capítulo 10 agora de Mateus. Olha aqui, revelação diretamente do céu para nós, irmãos. Louvado seja Deus. Capítulo 10, verso 23. Aqui nós vemos o texto, o versículo 23, eu vou ler. E aí vocês podem meditar no contexto. Louvado seja Deus, aonde no versículo, os 12 e a sua missão. Jesus aqui dá vários alertas para os 12. Muito bem. Quando vós perseguirem nesta cidade, olha Jesus falando de perseguição. Quando vos perseguirem nesta cidade, fuja para outra. Oh, glória! Em verdade vos digo que não escapareis, não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Isso aconteceu ou não aconteceu? Se não aconteceu, eles estão percorrendo ainda as cidades em Israel. Isso já aconteceu, irmão. Pelo amor de Deus. Tem pessoas que mandam mensagem, louvado seja Deus, porque foram ensinados completamente errado. Louvado seja Deus. Já 2000 anos se passou e Jesus não vai vir a terceira vez. Louvado seja Deus. Já mostrei texto aqui que Jesus já veio a segunda vez para salvar aqueles que eram esperançosos para a sua vinda, para a salvação. Muito bem. Esse versículo 23, ele está dentro do contexto, né? Onde Jesus, ele alerta aos discípulos: não irei pelos caminhos dos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar e dizei: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graças dai. Aí Jesus começa a falar aqui sobre algumas perseguições. Ao entrar numa casa, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber ou ouvir as suas palavras, sai daquela casa ou cidade, sacode o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas entre os lobos, portanto, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Cuidado com os homens, eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzido à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho
e a eles e aos gentios. Quando, porém, vos entregares, não fiquem preocupados com o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será dado o que haveis de dizer. Pois não sois vós que fazeis, mas que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. Está vendo? O Espírito de vosso Pai. Ele está falando com os discípulos. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. Presta atenção agora. Louvado seja Deus. Na palavra, louvado seja Deus, de Tiago. Tiago, capítulo 5. E nós vamos parar por aí, porque a palavra, louvada a hora, já deu, né? Tiago, capítulo 5. Olha que Tiago falou, irmãos, glória a Deus, a respeito, capítulo 5, versos 7 ao 9. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Está vendo Tiago dizendo? Vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Vedes vós também, sede vós também paciente, e fortaleceis o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. O juiz está às portas. Tudo se cumpriu naquele tempo. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando melhor em cada coração. Shalom, Deus abençoa.